o Glenn teve aqui, o Glenn Greenwald, e ele falou isso, cara. Ele falou que percebeu essa mudança na primeira eleição do Trump. Na primeira que ele concorreu, ganhou, ele viu que a galera chegava a discutir, vamos dar essa notícia, porque essa notícia vai beneficiar o Trump. Ele falou, cara, o nosso trabalho mudou agora. Como assim? O trabalho é dar a notícia. Mas se der essa notícia, vai ajudar o Trump. Então, eu vejo isso daqui aqui no Brasil também. Peraí, você vai falar isso, mas isso vai ajudar o outro lado. Isso pros dois lados, tá? E é complicado isso, cara. Quando entra nessa dinâmica de se favorecer, a gente não noticia, aí ele entra até ele entra numa estratégia que é semelhante à psicologia negativa, ou a antipsicologia, que é a psicologia reversa. É igual você fala pra criança assim, sai da televisão, vai jogar bola na rua. Aí o menino fala, não, vou ficar, não quero ir pra rua não. Você fala, então você tá de castigo, você não pode mais ir pra rua. Aí ele fala, não, agora eu saio. Então, às vezes, o Trump, o que ele faz? Ele fala coisas ao contrário daquilo que ele quer, porque ele sabe que se ele falar exatamente o que ele tá pensando, não sai na mídia. Ele fala o inverso. É sério? Faz muito sentido isso. É estratégia. Operação psicológica. Porque aí ele dá aquele meme que todo mundo quer e passa a mensagem que ele quer depois. Vou dar um exemplo, o apoio ao Papa americano. Ele apoiou o cardeal Dolan, que é de Nova York. Mas aí quem venceu foi o cardeal Prevost, que é de Chicago. Se ele tivesse, vamos supor que ele queria que o de Chicago fosse escolhido. Ele nunca ia falar, eu quero ele. Porque sabe que o pessoal lá no Vaticano eles iam falar, não, então esse tá... Porque é óbvio que o Vaticano, vindo de uma linha mais progressista com o Papa Francisco, nunca ia... Primeiro que nunca ia escolher um Papa americano, né? Isso foi um ponto fora da curva lá, que eu acabei dando spoiler lá, que eu falei no dia 6, antes, falei antes. E eles não querem que a igreja pareça que está se alinhando a um grande império, né? Porque eles estão com aquela opção preferencial pelo pobre, né? Uma visão mais na teologia da libertação. Então, nunca escolheriam um americano, mas acabou acontecendo. Então, o Trump, às vezes, um cara que ele não quer, ele recomenda. E o que ele quer, ele não fala nada. Pois é, e no caso desse navio, né, que eu falei que essas duas versões, né, era a Flotilha da Liberdade ou Iate da Selfie. É o Caveirão ou o Pacificador, né? Lá no Rio de Janeiro, né? Mudou o nome. E aí, por exemplo, o Thiago, que já teve aqui, o Thiago Dávila, né? Thiago Ávila. Ele veio aqui já 2 vezes e ele tava nessa embarcação com a Greta, né? E também... eu mandei recado, e aí como tá? E a equipe dele me falando, não temos ainda... eu não sei o que deu. Eu sei que a Greta, ela assinou o que tinha que assinar de deportação e alguns dos tripulantes, do pessoal que tava no barco, não assinou e fica lá, né? Acho que é o Thiago Ávila, né? Ele se recusou a ser deportado, mais gente, né? Que se recusou, É complicado você fazer uma operação dessa, ainda que seja humanitária ou de defesa, né, dos direitos humanos, num local que... existe uma neurose de que até a vovozinha que vem te dar boa tarde pode explodir na tua cara. Pois então, é complicado. São muitas variáveis para você ter uma opinião, como eu vi muito no X, né, no X, assim, de cara, o pessoal já tá achando, é isso ou é aquilo? Eu falei, calma, vamos ver, né? Vamos ver o desenrolar. Porque no domingo o pessoal já tava achando isso ou aquilo, né? Mas creio que até eles sabiam que eles não iam conseguir chegar, né? Acho que foi muito mais simbólico, assim, para tentar mostrar, né? É o famoso photo-op, né? Photo-op dentro da mídia ou da... Photo-op. É a abreviação de photo opportunity, oportunidade de foto. É você fazer uma foto e vai que eu me prender e tal, e fazer uma campanha em cima Nana disso. Gouveia. Exatamente. Lembra da Nana Gouveia? Lembro. Fazendo um ensaio naquela tragédia lá, cara. Meu Deus. Pegou mal pra caramba. Né? Aí deu um efeito rebote. Aí tem o efeito Streisand também, que é diferente, que é o da Bárbara Streisand. Esse é famoso também, né? Ela tinha uma mansão lá em Los Angeles, aí tiraram a foto, aí ela processou, ia sair na revista que ninguém lia. Ninguém viu. Aí ela foi querer processar e saiu em tudo quanto é lugar. Aí todo mundo foi atrás pra saber qual era a mansão dela. O da Greta, acho que ela não tem esse perigo, que pra ela, acho que falem mal, mas falem de mim, né? Não, o que importa é estar na mídia, então vai dar certo de qualquer forma, eu acho, a estratégia dela. Total. Acho que não daria certo se caísse um míssil em cima do barco, aí todo mundo perdesse a vida. Isso não teria... Não, às vezes por engano, né? Por engano. Por engano acontece. Às vezes acontece por engano. Não, mas isso aí eu acho que também se controlaria bastante, né? Porque eles sabem que qualquer tipo de ação contra a flotilha poderia significar a pressão ainda maior internacional. Não, total, né? Total. Mas se você olhar o que Israel tá fazendo na faixa de Gaza, né? Já é um negócio complicado de repercussão, né? O pessoal tem... Foi uma decisão muito tênue, né?
porque eles falaram, olha, o jovem estava aqui na festa, dia 7 de outubro de 2023, aí mataram todo mundo, mais de 1.000 pessoas. Então, não só judeus, né? Tinha brasileiro também. Sim. Será que isso vai legitimar a gente fazer o nosso antigo plano de pacificar a faixa de Gaza? Então, foi uma estratégia muito tênue de propaganda e de condução da opinião pública internacional, né? Porque muita gente falou, Israel tem o direito de retaliar, outros falaram, cara, isso é um absurdo, né? Então, é um jogo difícil de equilibrar ali. E Israel convidou todos a tripulação para assistir um filme. Ah, legal. Eu vi esse filme lá quando eu fui em Israel. Laranja Mecânica. Lembra que os caras usavam laranja mecânica para torturar os outros? Sério? Não sabia disso, não. A CIA, né? Ó, não, é um filme que vai acontecer com o tio? The Atrocity Filme, que são as imagens reais do atentado lá. Produzido pelo Hamas, inclusive, as imagens, né? Não. O filme não é produzido. Eles pegam as imagens deles mesmos. Corpo, né? Que eles tinham a câmera de corpo, câmera de segurança, câmera dos kibbutz lá, de rua, tudo eles juntaram e colocaram numa ordem cronológica. Por exemplo, você via eles se aproximando, né, pela rodovia, aí depois cortava para eles entrando numa casa, aí a câmera deles entrando na casa. É assustador o negócio que você vê. Surreal. De matando pai na frente do filho, os filhos chorando, os filhos cheios de sangue, jogando bomba dentro daqueles proteção de aqueles o bunkerzinho, né, que tem na estrada. Vocês já viram como que é, né? É um negócio de concreto, uma portinha aberta, né? E você fica lá meio uma sensação de claustrofobia. Uma crítica foi isso, porque por incrível que pareça, houve um desarmamento em Israel. Então, para um país daquele ali ficar desarmado é complicado. Então, eles desarmaram a população e doutrinaram a ir pro bunker. Aí os caras falaram, facilitou o serviço pro inimigo, né? Pois é, juntaram... Cadê o pessoal? Tá no bunker. Joga a bomba lá dentro, pô. Uma estratégia meio louca. E outro caso também agora que tá acontecendo desde a semana passada, esse racha do Elon e do Trump. E são dois peixes grandes, né? Porque um é o presidente da maior nação do mundo, mais poderosa, e o outro é o cara mais rico e comprou o X, que é a rede mais influente no caso de opinião, né? Então é uma briga de cachorro grande, cara. E dono da SpaceX também, Exato. Que tem uma importância ímpar, né? Na questão, principalmente da órbita baixa, super sensível para os Estados Unidos. Segurança, né? É para a questão da segurança, fiscalização, programa espacial. Dá pra falar quem perdeu mais nessa briga aí? Eu acho que os dois ganharam com isso aí. É? É, lógico. Também, Marcílio, você fez assim? É a mesma lógica do Photoop, pô. A Megyn Kelly, que é uma apresentadora que era da Fox, agora ela tem o canal dela, ela falou várias vezes, eu conversei com o Trump, ele falou, tô muito fora da mídia, vou fazer alguma coisa maluca só pra voltar. Mesmo? Ele tem esse racional, cara. Então você tem que entender até essa psicologia dele também. Agora, a grande pergunta é por quê, né? Por que eles brigaram? Então aí tem Vamos dar um milhão de camadas de leitura. Para quem tá querendo entender o que aconteceu. O que aconteceu, Marcílio? Sim, basicamente, né? Na minha Teve algum ponto, alguma coisa, alguma crítica do Elon começou? Como foi? Eu acho que foram várias coisas acontecendo ao longo do tempo, né? O Elon Musk e o Trump, eles não são muito parecidos do ponto de vista de visão econômica, por exemplo. O Trump, ele é muito mais protecionista. O Elon Musk, ele se define como um liberal, talvez até um libertário, né? Não acredita na existência do Estado. Sem fronteiras, barreiras econômicas e tal. Em relação, por exemplo, à questão do Trump ficar impedindo a entrada de estudantes estrangeiros, seja em Harvard, na China, por exemplo, o Elon Musk, ele concorda muito com esse intercâmbio, por exemplo, de cientistas. É um cara da África do Sul, exatamente, né? Então, eu acho que já tinham pontos de discordância e ao longo do processo, nesses poucos meses, alguns pontos foram ficando muito divergentes entre os dois. Por exemplo, as taxações. O Elon Musk, ele nunca gostou desse processo, desse super protecionismo, porque, querendo ou não, quando você, mesmo que seja proteger em relação a produtos estrangeiros, no final das contas, o produto vai chegar mais caro pro consumidor americano, né? Então é como se fosse um imposto na sociedade americana, de fato. E o Elon Musk não gostava dessa ideia. Quando isso aconteceu, o idealizador foi um cara chamado de Peter Navarro, né? E o Elon Musk, ele nunca tinha confrontado diretamente o Trump, fazendo críticas contra o Trump, mas ele já tinha confrontado o Peter Navarro, que era o idealizador do processo. Acho que ainda estava meio que aparando as arestas aí. Quando a gente teve a apresentação agora do The One Big Beautiful Bill, que é essa nova proposta orçamentária do governo Trump, ele praticamente coloca uma série de isenções fiscais. Ele faz também uma série de cortes de gastos, inclusive subsídios de carros elétricos, que é uma coisa que incomodou, claro, né, o Elon Musk.
Então, uma série de programas verdes, de transição energética, cortou os subsídios e também teve alguns cortes de gastos aí, importantes. Só que a renúncia fiscal, ela é tão grande nos Estados Unidos que o Elon Musk fala que isso vai trazer um prejuízo que vai fazer com que a dívida pública americana aumente ainda mais. E isso já é um ponto sensível para a economia americana. Os Estados Unidos hoje tem a agência Moody's, por exemplo, de classificação de risco, colocando que os americanos não são mais o AAA, porque tem uma dívida pública que está escalando. Isso pode representar dificuldade, por exemplo, de pagamentos. O Trump, ele até está querendo convencer o próprio Congresso americano, com o apoio de alguns democratas, inclusive, a acabar com esse negócio de teto da dívida pública. Nossa. Fala assim, não, a gente não tem que ter teto da dívida pública, porque vai chegar em determinado momento, se atingir o teto e não aumentar esse teto, que vai entrar em default. Não vai mais conseguir contrair crédito, não vai poder pagar funcionalismo público, fazer programa de assistência social. Então o Trump, ele quer ou que aumente o teto ou que acabe com o teto da dívida pública. Isso foi assim, o estopim para Elon Musk. Porque ele fala, eu não concordo com isso vai gerar um peso da dívida pública muito grande para a sociedade americana, e eu não concordo com esse programa que deveria ser um programa liberal. É aí que começaram as maiores críticas. Ele começou a resgatar, por exemplo, tweet do Trump lá de 2013, que o Trump falava, como assim, os democratas querem aumentar gastos? Aí ele falou assim, com esse Trump eu concordo, com esse Trump atual eu não concordo mais. Isso no X ou dando declaração? Não, no X, né? Tá. Colocando lá no X. E aí teve a questão, por exemplo... Não se fala pelo telefone, né? É tudo por rede social. Podia fazer, não, pessoalmente, ali mais fácil, né? Teve a questão, por exemplo, da indicação para a NASA, porque ele estava colocando um que era um seu aliado para ser o chefe da NASA, porque o Elon Musk, ele tem como um dos princípios básicos dele, que é a questão que ele quer colonizar Marte. Ele já colocou isso como um dos seus objetivos. Só que daí foi feito uma espécie de relatório da indicação que o Elon Musk tinha feito e viu que ele tinha apoiado candidatos democratas nas últimas eleições. Aí o Trump falou, não, esse cara eu não vou mais indicar, e aí trocou o chefe da NASA, que seria o cara indicado pelo Elon Musk, e aí muito possivelmente dificultando, né, esse intercâmbio entre a SpaceX e a NASA. Porque tem uma concorrência, né? Tem pelo menos 3 grandes empresas aí que sempre estão concorrendo pela verba, né? Mas assim, que tem condição de fazer só a SpaceX, né? O que, aliás, acho que o Trump também já percebeu que depender somente de um agente privado, mesmo sendo o Elon Musk, que é um aliado, até quando, não sei, né? O cara é maluco, né? Pode dar na louca e... É perigoso.